gente, vamos resolver mais uma questão do Enem. O enunciado ele diz o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilos. Além disso, aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme, considera que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? Bom, pessoal, nessa questão nós devemos calcular a tração de ruptura das cordas do balanço. E pelo enunciado, essa tração corresponde a um valor que é 25% superior à tração máxima calculada quando nós obedecemos essas duas condições impostas pelo enunciado. Então, essa nossa tração de ruptura, ela é um valor que corresponde a 1,25% do valor de T, em que esse T corresponde à tração máxima quando nós obedecemos essas duas condições do enunciado. Vamos agora analisar o movimento da criança no balanço, em que essa nossa figura representa de modo aproximado a situação descrita no enunciado. A bola vermelha representa a criança junto com o balanço, enquanto que as linhas em preto representam os cabos que prendem o balanço. Perceba que o enunciado restringe o movimento do balanço a um movimento circular uniforme. Só que nós iremos analisar apenas como um movimento circular. Sim? Então, quando a criança ela sai, por exemplo, do ponto A para o ponto B, você percebe que a trajetória dela é uma trajetória circular entre os pontos A e B. Sim? Vamos também admitir que no ponto A ela saia com a velocidade inicial igual a zero. Então, do ponto A ela sai do repouso, enquanto que no ponto B você tem aqui uma velocidade que é uma velocidade tangencial, que eu vou chamar de VB. Professor, e qual a relação dessa velocidade com a tração na corda? Porque eu percebo que nessa situação a corda está totalmente tensionada. Exato. O ponto mais baixo da trajetória do balanço representa um ponto em que a tua velocidade, VB, ela é máxima. E com isso, a tração na corda, ela atinge o maior valor possível. Ah, professor, então, para calcular aquela tensão de ruptura, eu preciso calcular o valor dessa tração máxima, exato. E essa tração máxima, ela é obtida onde? No ponto B. Professor, mas por que o balanço ele parte inicialmente do ponto A? Porque o enunciado restringe o movimento, dizendo que o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Então você percebe que quando o balanço se encontra na posição A, o ângulo entre o balanço e a vertical, de fato, é um ângulo de 90 graus. Para poder então encontrar os valores para a tração, devemos inicialmente analisar a conservação de energia nos pontos A e B. Como assim, professor? Vamos admitir que durante o movimento do balanço do ponto A até o ponto B, não exista perda de energia, de tal forma que a energia mecânica no ponto A ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Professor, mas quem é a energia mecânica no ponto A? É a soma da energia cinética e da energia potencial nesse ponto. Professor, e quem é a energia mecânica no B? É a soma da energia cinética com a energia potencial no ponto B. Então, precisamos agora analisar se existe energia cinética e energia potencial nos pontos A e B. Vimos que no ponto A, o balanço ele sai, ele parte do repouso. Com isso, a velocidade inicial dele é uma velocidade inicial que é igual a zero. VA igual a zero. Porém, perceba que em relação à parte mais baixa do movimento do balanço, que é o ponto B, ele tem uma altura, ele tem um desnível. E esse desnível nada mais é do que o raio da nossa trajetória circular. Porque perceba que entre os pontos
A e B, você tem aí um movimento que pode ser um quarto do movimento circular. Consegue ver isso? Em que o cordão ou o cabo que prende o balanço representa o raio desse movimento circular. Então, a altura que ele se encontra do ponto A até o ponto mais baixo da trajetória nada mais é do que o raio. Ah, professor, então quer dizer que no ponto A, o objeto, o balanço, não tem energia cinética, ele sai do repouso, porém, ele tem uma energia potencial. Tem, é diferente, zero. E no ponto B, você percebe que no ponto B, ele chega nesse ponto com uma velocidade. Então, ele tem energia cinética, é diferente de zero. Porém, ele já está no ponto mais baixo da trajetória. Com isso, ele não tem energia potencial. E agora podemos analisar a situação da conservação de energia. Por quê? Olha só, a energia cinética no ponto A, ela é igual a zero. Você não tem velocidade no ponto A. Enquanto que no ponto B, você não tem a energia potencial. Ela é igual a zero. O que é que sobra para ser analisado? Bom, temos então que a energia potencial no ponto A, ela vai ser transformada em energia cinética, onde, professor? No ponto B. Mas quem é a energia potencial no ponto A? Bom, a potencial é massa, gravidade, vezes o desnível. Ora, a altura, nós analisamos que corresponde ao raio. Então, fica mg r. Isso é igual a energia cinética no ponto B. Como é que nós calculamos energia cinética? M vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, tudo isso sobre 2. Podemos cancelar a massa de um lado com a massa do outro lado. Então, concluímos que a velocidade no ponto B ela vai ser dada como a raiz de 2g vezes r. Ou podemos deixar a velocidade vb da forma anterior, em que vb ao quadrado é igual a 2g vezes r. Professor, mas por que encontrar a velocidade no ponto B? Porque é nesse ponto que nós temos a tração máxima. E essa tração máxima ela pode ser agora obtida analisando a força resultante centrípeta. Por quê, professor? Porque nós sabemos que a resultante centrípeta ela vai ser igual ao produto entre a massa, a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre R. Mas para fazer essa análise, nós precisamos ter quem é, na nossa situação, a resultante centrípeta. Vamos então voltar para a nossa figura, em que lá, no ponto B, que é o nosso ponto de interesse, nós temos aqui que colocar ou analisar as forças que atuam no balanço nesse ponto. Sabemos que o balanço junto com a pessoa, eles têm um peso que é vertical para baixo. Além disso, você precisa considerar as forças que existem no cabo. Só que cuidado, porque o enunciado diz que existem dois segmentos paralelos iguais que prendem o balanço. Com isso, ao colocar a força de tração, você precisa ter cuidado para considerar duas trações, em que cada uma delas corresponde a um cabo que sustenta esse balanço. Com isso, analisamos que ao longo dessa trajetória circular, você tem aí duas forças que apontam para o centro da trajetória circular, que são as duas trações, e uma força que é oposta, que é contra esse movimento, que é a força peso. Como é que nós podemos então tirar a nossa resultante centrípeta? Bom, professor, a resultante centrípeta são aquelas forças que apontam para o centro da trajetória circular, que seriam as duas forças de tração, menos aquela força que se opõe, que é a força peso. Ah, professor, saquei. Então, voltando para analisar a nossa resultante centrípeta, nós temos que 2T menos P, em que o 2T são aquelas forças que apontam para o centro da trajetória curva, menos aquela força que se opõe ao movimento. Isso tem que ser igual a m, vb ao quadrado, tudo isso sobre r. Vamos então substituir o valor de vb que nós encontramos na conservação de energia nessa última expressão que nós analisamos. Com isso, temos que 2t menos p é igual a m
vezes 2GR. Tudo isso sobre quem, professor? Sobre R. Você cancela um R de cima com um R de baixo, você fica aqui 2T menos P é igual a 2mg, em que mg nada mais é do que o peso. Ah, professor, então nós temos que 2T é igual a 3P, ou ainda que a tração que nós queremos, ela é igual a 3P sobre quem? Sobre 2. Podemos agora calcular o valor da tração máxima no ponto B. Por quê? Olha só, ele disse que o peso ou a massa da criança é uma massa de m igual a 24 quilogramas. Com isso, podemos ter que a tração é igual a 3 vezes 4 vezes 10. Tudo isso sobre quem, professor? Sobre 2. Podemos ainda ter que 3 vezes 12 vezes 10, dando uma tração T igual a 360 newtons. Ah, professor, então esse valor de tração é aquele valor da tração máxima suportada quando ele está no ponto B. Só que a questão quer que você encontre a tração de ruptura, que corresponde a 1,25 do valor da tensão ou da tração máxima que nós encontramos no ponto B. Com isso, temos que a tração T de ruptura ela vai ser igual a 1,25 vezes a tração que nós encontramos, que vale 360. Logo, a nossa tração de ruptura ela vai ser igual a 450 newtons. E como item correto, nós podemos marcar o item T.